Por que certas verdades permanecem silenciadas não por falta de provas, mas por um pacto invisível entre o medo e o desejo? O que há neste vídeo que desperta tanto incômodo que elas, as guardiãs inconscientes do instinto e da imagem, prefeririam que você jamais visse? Seria possível que aquilo que te mantém insatisfeito não seja a ausência do amor, mas a presença constante de um jogo que você não sabe que está jogando? E se as respostas que você busca não estiverem lá fora, mas escondidas sob as camadas de concessões que você fez para se sentir digno, a jornada começa não com uma revelação, mas com uma dúvida que o mundo te ensinou a ignorar. Você aprendeu a acreditar que a rejeição era pessoal, que o fracasso no amor era culpa sua, que se tornasse bom, gentil e disponível, encontraria abrigo nos olhos delas. Mas o que se esconde por trás dos sorrisos que não se completam? O que vibra nos silêncios entre as palavras ditas com doçura, mas impregnadas de um desejo de controle? As mulheres não são inimigas, mas também não são inocentes. Assim como você não é vítima, mas cúmplice de sua própria desintegração emocional. Há forças ancestrais, arquétipos em conflito, dançando sob a superfície das relações modernas. E ignorá-los é viver um teatro onde o protagonista esqueceu o seu texto. Você foi condicionado a temer sua própria potência, a desconfiar do instinto, a calar a raiva legítima e a chamar de amor o que no fundo era apenas obediência afetiva. Ninguém te contou que para ser amado de verdade é preciso antes ser visto, não pelo que oferece, mas pelo que confronta. Há um motivo pelo qual este vídeo incomoda. Ele não fala ao seu ego, ele fala ao que existe por trás dele, ao homem ancestral que ainda caminha descalço por dentro de você, carregando nas mãos as cicatrizes de gerações inteiras de silêncio emocional. Este vídeo não quer te entreter, ele quer te expor. Quer te lembrar daquilo que você finge não saber. Talvez seja por isso que elas não querem que você o encontre, porque algo será desmascarado, não nelas, mas em você. O reflexo que surgirá nesta tela não é o de uma mulher, mas da sua própria imagem quebrada, distorcida pelo espelho das expectativas. A verdade é que todo homem carrega uma mulher, interior ferida, e toda mulher, um homem aprisionado. E quando esses dois não se reconhecem, travam uma guerra sutil disfarçada de romance. O que este vídeo revela não é um segredo externo, mas uma lembrança interna, a de que você sempre soube, sempre sentiu, mas escolheu calar, e agora ela bate à porta novamente. A sensação incômoda de que algo não está certo, de que existe uma peça faltando no quebra-cabeça da sua história. Não espere uma conclusão confortável. Não há. Há apenas um mergulho, um chamado para descer as ruínas do que você acreditava ser o amor, o desejo, o feminino. Só quem atravessa o labirinto do inconsciente descobre que o Minotauro não era um monstro, mas um guardião. E ele te espera pacientemente atrás de cada escolha não questionada. Você tem coragem de continuar? Você se lembra da primeira vez que precisou esconder o que sentia para ser aceito? Aquela noite sem nome, em que o choro foi engolido seco e o silêncio virou escudo, não porque você quis, mas porque algo dentro de você percebeu que sentir era perigoso. Desde então vem vestindo máscaras tão bem encaixadas que esqueceu o rosto por trás delas. Aqui não falamos de mulheres, falamos do que elas despertam em você, porque a verdade é que cada vez que ela te ignora, o que dói não é o agora. É o eco antigo de um amor que você não recebeu, de uma ausência que se instalou como identidade. O vazio que ela ativa não é novo. É a cicatriz mal costurada do menino que aprendeu a se anular para merecer um lugar. Você quer saber por que elas não querem que você veja este vídeo? Porque de algum modo ele ameaça quebrar um pacto silencioso, o de que você continue servindo, oferecendo, agradando, enquanto esconde a raiva legítima de não ser visto. Mas essa raiva não é contra elas, é contra si mesmo, contra todas. As vezes que você traiu sua própria verdade para caber em moldes que elas nunca pediram, mas aprenderam a exigir. Há uma farsa sendo sustentada,
E ela começa no momento em que você confunde presença com validação. Você não quer apenas ser amado. Você quer que alguém preencha o buraco que seus pais deixaram. E ninguém, nem ela, nem nenhuma outra, pode te salvar disso. Observe com sinceridade o quanto da sua bondade é apenas medo disfarçado. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de ser rejeitado de novo. Você chama de amor, mas é compulsão. Chama de cuidado, mas é controle. Chama de escolha, mas é fuga. E elas sentem que há um desequilíbrio, mesmo que não consigam nomeá-lo. Por isso testam, por isso recuam, por isso se afastam. A mulher não é o problema, ela é o espelho. O reflexo do que você não quis encarar em si mesmo. E quanto mais tenta agradá-la, mais ela se distancia, porque no fundo nem você acredita no homem que se apresenta. Quantas vezes você se escondeu atrás de frases prontas, conselhos de autoajuda e teorias sobre masculinidade saudável, tentando montar uma versão de si mesmo que funcionasse? E ainda assim ela não ficou. Porque a verdade não está nos moldes. Está na fúria não integrada, na dor não admitida, no desejo que você reprimiu por medo de parecer errado. Há um homem aí dentro que nunca teve permissão para existir. Ele grita em silêncio, toda vez que você finge que está tudo bem. Este vídeo não é sobre manipular mulheres. É sobre libertar o homem que você abandonou quando começou a negociar sua alma por um pouco de carinho. Você quer respostas práticas? Então comece por aqui. Pare de fugir da sua sombra. Encare o desconforto de estar só, sem buscar consolo imediato. Observe seus impulsos sem julgá-los. Eles não são inimigos, são mensageiros. Repare nas repetições do seu roteiro amoroso, nos tipos que você atrai, nas dores que se repetem, nas histórias que parecem diferentes, mas sempre acabam do mesmo jeito. Nada disso é coincidência. Tudo isso é sintoma. E o que está por trás desses sintomas é uma dor não metabolizada, que ainda dirige suas escolhas sem que você perceba. Este vídeo é um espelho, mas você só verá o reflexo se estiver disposto a parar de se esconder atrás das suas versões. Porque no fim, o que elas temem não é que você veja este vídeo, é que você desperte, que perceba que não precisa mais implorar por migalhas emocionais, que descubra que existe algo em você mais profundo que o medo de não ser escolhido, que acesse finalmente a força silenciosa de um homem que já se despediu da ilusão de agradar e agora caminha com a integridade de quem não pede licença para existir. Este é só o início. E mesmo que algo em você queira parar por aqui, a outra parte ainda mais antiga que sabe, não tem mais como voltar. Você se pergunta por que sempre acaba no mesmo lugar, mesmo depois de tantas tentativas. É como se algo te puxasse, sem nome, sem forma, para dentro de uma repetição emocional que te suga aos poucos. Você chama de azar no amor, mas é destino inconsciente. São os fios invisíveis que ligam seu presente às dores não resolvidas da infância, às figuras maternas e femininas que moldaram, com silêncio e ausência, seu jeito de amar. Quando você se aproxima de uma mulher e sente medo de perdê-la, antes mesmo de tê-la, não está lidando com o agora. Está diante de uma reencenação interna, onde cada mulher se torna secretamente aquela que poderia te abandonar de novo. Elas percebem isso. Mesmo sem palavras, elas percebem quando o seu toque vem carregado de expectativa, quando o seu olhar busca mais validação do que conexão. Você não se aproxima com presença, você se arrasta com sede. Não é seu corpo que elas rejeitam, é sua fome. E a fome não é de sexo, é de pertencimento, de ser visto sem precisar ser útil, de finalmente repousar sem medo de não ser escolhido. Mas essa fome, se não for digerida, se transforma em repulsa. Porque ninguém quer carregar a dor que o outro se recusa a sentir. Ninguém quer ser o repositório da sua carência crônica. E aqui está a verdade crua, que nenhum vídeo motivacional vai te dizer. Você se tornou um homem treinado para agradar, mas despreparado para ser. Você estudou técnicas de conversa, leu sobre polaridade, aprendeu a controlar seu tom de voz.
mas ainda treme por dentro quando ela demora para responder uma mensagem. Ainda sente que vai morrer se for rejeitado. Ainda pensa que precisa fazer algo a mais para ser suficiente. Você não precisa de mais estratégias. Precisa de um ritual interno de reintegração, de dar voz à parte sua que você enterrou vivo quando percebeu, ainda criança, que mostrar tudo de si era perigoso. Demais. Você foi domesticado a confundir amor com recompensa, achar que se fizer tudo certo será enfim merecedor de ser amado. Mas isso não é amor, isso é condicionamento. E elas percebem, porque a mulher, no fundo, busca não um provedor emocional, mas um homem que já se encontrou. Um homem que não está à deriva emocional, tentando conquistar aprovação com flores e promessas. Elas testam não por maldade, mas porque pressentem. Sabem que você está escondendo algo. E o que você esconde, seja sua dor, sua raiva ou seu poder, sempre vaza. E o que vaza assusta. Há em você um guerreiro adormecido, não o guerreiro violento, mas o que sustenta a própria presença com firmeza. Ele não precisa se explicar. Não se curva diante da rejeição. Não implora para ser aceito. Ele reconhece a dor, mas não a dramatiza. Ele ouve o silêncio, mas não se desespera. Ele sente a ausência, mas não colapsa. Esse homem não surge com frases prontas. Ele nasce quando você começa a dizer a verdade, primeiro a si mesmo, depois ao mundo. E essa verdade dói, porque ela traz à tona o quanto você se traiu, o quanto se calou, o quanto aceitou pouco, achando que era tudo que merecia. Então sim, talvez elas não queiram que você veja este vídeo, não porque ele as expõe, mas porque ele tira o véu que você colocou sobre si mesmo. Ele dissolve a fantasia, ele quebra o feitiço, ele desativa o encantamento infantil de que alguém virá te salvar. Ninguém virá. E essa é a melhor notícia que você pode ouvir. Porque a partir daqui, você pode começar a voltar para si. E quando esse retorno acontece, algo muda. Você não busca mais ser escolhido. Você escolhe. Você olha para dentro e percebe. Tudo o que eu tentei receber, eu sou. Você já percebeu que, no fundo, teme mais ser visto do que ser ignorado? Que quando alguém finalmente olha para você com profundidade, uma parte sua entra em pânico? Isso acontece porque há em você segredos que nem você aceita. Fantasias que você reprime. Partes inteiras da sua história que você preferiu deixar enterradas. E então você construiu uma persona, alguém funcional, educado, admirável, mas que vive anestesiado. Porque para caber na imagem do homem bom, você precisou matar o homem verdadeiro. E agora você caminha entre pessoas que te elogiam, mas não te enxergam. Porque você não se mostra. E o que não se revela, não se conecta. Você acha que sua dor é falta de amor, mas ela é falta de identidade. Você não sabe mais o que deseja, porque passou tempo demais querendo ser desejado. E então você aceita pouco, aguenta muito, e chama isso de maturidade. Mas isso não é maturidade, é medo. Medo de se perder quando na verdade você já está perdido. Medo de parecer fraco, quando sua fraqueza está exatamente em tentar parecer forte. Você busca respostas em gurus, livros, vídeos, fórmulas. Mas a resposta está na ferida. E toda ferida não curada se transforma em compulsão. Você se torna viciado na esperança de que a próxima mulher vá consertar o que você nunca encarou. Mas nenhuma mulher foi feita para ser sua redenção. Elas sentem o peso que você coloca sobre elas, e por isso fogem. Você quer que elas fiquem, mas elas estão tentando escapar do fardo de serem mães emocionais de homens que se recusam a crescer. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Porque há uma linha tênue entre a dor legítima e o vitimismo confortável. E enquanto você permanecer no papel de coitado que só quer amar e ser amado, continuará atraindo rejeição. Não porque não merece amor, mas porque ainda não se ama o suficiente para aceitar que amor não se implora. Você já se perguntou por quê, quando finalmente encontra alguém que te valoriza de verdade,
Você perde o interesse? Por que o jogo só te excita quando há tensão, incerteza, luta? É porque seu inconsciente ainda associa amor à dor, ainda confunde presença com sacrifício, ainda acredita que ser feliz é ser traidor da sua própria narrativa de abandono. Você não busca paz, você busca familiaridade, mesmo que essa familiaridade venha na forma de ansiedade, humilhação, abandono emocional. Porque o que é conhecido parece seguro, mesmo que esteja te destruindo. E então você se adapta. Vira o cara legal, o que ouve tudo, o que entende, o que está sempre disponível. Mas por dentro sente raiva, uma raiva surda, profunda, que você reprime com sorrisos e elogios, mas que um dia vaza. E quando vaza, você se culpa. Mas não deveria, porque essa raiva é legítima. Ela é o grito do seu masculino amputado, a voz do seu centro que foi silenciado por uma cultura que demonizou o instinto e glorificou a subserviência. Sua cura não está em reprimir essa força, mas em integrá-la, em aprender a expressá-la com consciência, com presença, com firmeza, sem medo de parecer demais. O que este vídeo está te dizendo, ainda que em sussurros, é que sua verdade não cabe nos moldes que te ensinaram. Você não nasceu para agradar. Você nasceu para despertar. E despertar, às vezes, dói mais do que permanecer dormindo. Mas dormir custa a vida. E você já entregou partes demais de si por medo de incomodar. Agora é tarde demais para voltar. A dor que você sente não é castigo. É parto. Algo está nascendo, e você precisa decidir se vai fugir de novo ou se dessa vez vai atravessar até o fim. Você se sente cansado, mas não é cansaço físico. É uma exaustão existencial. O peso de ser sempre o que esperam, o homem resolvido, o que escuta, o que segura as pontas. Mas ninguém segura as próprias ruínas por muito tempo sem colapsar. E você sente isso. Sente que está à beira de algo, mas não sabe se é um abismo ou uma libertação. E talvez seja os dois. Porque às vezes, a liberdade vem disfarçada de colapso. É quando tudo o que você construiu começa a ruir. Não como punição, mas como convite. A queda não é o fim. É a passagem. E há dores que só cessam quando você para de lutar contra elas e começa a escutá-las. Lá no fundo, você ainda tem medo de não ser suficiente, de ser comparado, de ser trocado, de ser esquecido. Esse medo não nasceu ontem. Ele foi esculpido nos silêncios da infância, nos olhares que pediam mais do que você podia dar, nas cobranças implícitas de ser forte demais, cedo demais. E então, você cresceu achando que precisava provar seu valor o tempo todo, que precisava merecer o amor, justificar sua existência, conquistar afeto como quem conquista território. Você se tornou um guerreiro da performance, mas perdeu a intimidade com o seu sentir. E agora, tudo parece falso, plástico, vazio. As mulheres, inconscientemente, te confrontam com essa desconexão. Elas tocam, sem saber, a ferida que você esconde até de si mesmo. Por isso você oscila entre adorá-las e odiá-las, porque elas são, ao mesmo tempo, o objeto do seu desejo e o espelho da sua insuficiência. Não é sobre elas. É sobre o que elas revelam em você. Você se sente rejeitado, mas a verdade é que quem te rejeita é a parte sua que acredita não merecer. Enquanto essa crença estiver viva, não importa o que elas façam, você sempre vai encontrar uma forma de se sabotar, de afastar, de repetir o abandono. A raiz do problema não está no feminino, está na sua relação com o próprio masculino. Você não confia no seu poder. Você não sabe o que fazer com sua força. Você tem medo de incomodar, de errar, de ser visto como invasivo. E por isso vive podado, contido, diplomático, mas morto por dentro. O arquétipo do rei dentro de você está adormecido, enterrado sob camadas de medo e necessidade de aprovação. E enquanto esse rei não acorda, você continuará se arrastando emocionalmente em busca de uma rainha que aceite um servo, e não um igual.
Olhe com sinceridade. Quando foi a última vez que você se posicionou sem medo de perder? Que disse o que realmente sentia sem moldar a fala para agradar? Que recusou o que te machucava, mesmo com medo de ficar só? Ser homem não é sobre controlar, dominar ou fingir indiferença. É sobre ter espinha dorsal emocional. Sobre não se perder tentando ser o que o outro deseja. Sobre sustentar sua verdade mesmo quando ela treme. A mulher não quer um homem perfeito. Ela quer um homem inteiro. E a inteireza só vem quando você para de se fragmentar em pedaços aceitáveis. Este vídeo é uma chamada à sua alma esquecida. Um chamado para que você se lembre de quem era antes de ser moldado. Antes de ser domesticado. Antes de virar produto emocional. E talvez isso incomode. Talvez isso confronte. Talvez você sinta raiva, tristeza, negação. Tudo isso é válido. Tudo isso é parte. Porque a cura não começa quando você entende tudo. Ela começa quando você se permite sentir o que sempre evitou. E agora que começou, não há mais como parar. Você tentou se adaptar. Tentou ser mais leve, mais sensato, mais compreensível. Você aceitou migalhas e sorriu. Fingiu que não doía. Disse, tá tudo bem, enquanto sangrava por dentro. Mas a alma não suporta ser ignorada por muito tempo. E agora ela está cobrando. Essa inquietação que te persegue em silêncio, essa irritação disfarçada de cansaço, essa angústia que se infiltra mesmo nos momentos de prazer, tudo isso é a sua verdade querendo sair. Ela não aceita mais viver trancada no porão da sua consciência. E ou você a ouve, ou continuará atraindo relações que te punem por ter se calado. O feminino não te rejeita porque você é fraco. Ele se afasta porque pressente que você não está inteiro. Que você ainda negocia sua alma por um pouco de afeto. Que você ainda se trai em nome da aceitação. Elas percebem quando seu desejo não vem da presença, mas do medo. Quando sua aproximação carrega a urgência de quem quer ser salvo, e não a liberdade de quem está pronto para compartilhar. Elas não dizem isso com palavras, mas seus corpos falam. Suas ausências falam. E a dor que você sente não é castigo. É revelação. Você foi ensinado a buscar validação. Mas ninguém te ensinou a cultivar presença. Presença não. É silêncio forçado. É silêncio consciente. Não é passividade. É força contida. É quando você entra em um ambiente e não precisa provar nada, porque sua verdade já preenche o espaço. Mas você ainda tenta ser necessário para ser amado. Ainda acredita que precisa fazer mais, dar mais, mostrar mais. E enquanto você se resume à utilidade, ninguém vai conseguir enxergar o homem que você realmente é. Porque esse homem só aparece quando você para de se vender em troca de carinho. Olhe para sua história. Veja quantas vezes você se calou para manter alguém por perto. Veja quantas vezes você se esqueceu de si mesmo tentando ser o parceiro ideal. Veja quantas vezes você confundiu amor com medo de abandono. Isso não é amor, é apego. E apego é a infância não resolvida tentando encontrar no corpo de uma mulher a presença que você não teve. Mas nenhuma mulher conseguirá preencher esse buraco. Esse trabalho é seu. E enquanto você fugir dessa responsabilidade, continuará, buscando no externo o que só o interno pode dar. A pergunta que grita agora é: quem você seria se parasse de fugir de si mesmo? Que escolhas faria? Que relações teria? Que tipo de homem surgiria do silêncio se você deixasse de representar o papel que te ensinaram? Porque há algo em você que nunca foi tocado. Algo selvagem, intuitivo, luminoso e sombrio ao mesmo tempo. Algo que não cabe em fórmulas, que não se resume a técnicas, que não se explica. Apenas se sente. Esse é o seu centro, seu núcleo, sua essência. E tudo que você viveu até aqui foi só o ensaio para o momento em que você finalmente decide retornar a ele. Este vídeo não é sobre mulheres. É sobre você. Sobre o que você esconde quando olha para elas. Sobre o que você projeta quando deseja ser escolhido. Sobre a criança que ainda tenta ser aceita e o homem que tenta não assustar. Mas agora a jornada mudou. A partir daqui, ou você se torna inteiro, ou continuará sendo fragmento.
E fragmento não sustenta amor. Fragmento se curva, se esgota, se perde. O amor verdadeiro exige inteireza. E a inteireza começa quando você para de se ajustar ao que esperam e começa a se lembrar de quem realmente é. Você já percebeu que os momentos de maior lucidez surgem depois do caos? Que é na dor mais crua que, paradoxalmente, algo em você desperta? Talvez seja porque o colapso tem uma função sagrada. Ele arranca tudo que era ilusão. Quando não, sobra mais o personagem. Quando até o orgulho se rende, algo essencial emerge. Algo que você não controla, mas que te reconhece. A voz do seu centro, o que sempre esteve ali, calado, sufocado, à espera. E agora que tudo desmoronou, talvez pela primeira vez, você possa ouvi-la. Ela não fala com gritos, ela sussurra, mas seus sussurros movem mundos. Essa voz diz que você não precisa mais se provar. Que não precisa ser o mais desejado, o mais correto, o mais presente. Que basta ser inteiro. Que sua dor tem valor. Que sua raiva tem lugar. Que seus desejos não são pecado, são bússola. Ela não exige que você mude para ser amado. Ela exige que você volte. Volte ao corpo, volte à alma. Volte à verdade que você negou para caber no afeto do outro. A cura não é um processo limpo, é visceral. E ela começa quando você decide parar de fugir de si. Você sente essa verdade no corpo. Ela aperta o peito, treme as mãos, acelera o coração. Ela te chama para viver diferente. Para olhar nos olhos de uma mulher e não pedir aprovação, mas oferecer presença. Para não negociar mais seus limites por medo de ficar só. Para amar sem perder o eixo. Para desejar sem se envergonhar. Para sustentar sua masculinidade com dignidade e não com arrogância. Isso não é sobre técnicas de conquista. É sobre reconquista de si. O verdadeiro magnetismo não nasce da performance. Ele nasce da autenticidade. E talvez você chore. Talvez sinta raiva. Talvez sinta vergonha. Tudo isso é parte do processo. Não lute contra. Permita. Porque sentir é o oposto de fraqueza. É maturidade emocional. Homens inteiros sentem. Homens inteiros se transformam. Homens inteiros deixam de viver à sombra de desejos alheios e começam a honrar os próprios. E quando você começa a se honrar, o mundo muda. As mulheres mudam. As relações mudam. Porque você já não está buscando amor. Você está sendo amor. Amor firme. Amor claro. Amor com raízes. A verdade é que você nunca foi fraco. Apenas foi ensinado a se esconder. Mas o esconderijo virou prisão e agora a única saída é atravessar. Você já entendeu que nada de fora vai preencher o que está vazio por dentro. Já percebeu que o jogo da sedução é sempre um eco da relação que você tem consigo mesmo. Já reconhece que aquilo que mais te dói é, na verdade, o que mais te revela. A mulher que te rejeita, a que te ignora, a que se afasta, todas elas são apenas espelhos. E o que elas refletem é o homem que você está pronto para reencontrar. Este é o fim da fuga, mas não o fim da jornada. É apenas o instante em que o espelho já não mostra o que falta. Mostra o que sempre esteve ali, encoberto pela necessidade de ser amado. Agora algo novo começa. E se você chegou até aqui é porque já sabe. Este vídeo não é um aviso, é um chamado. E a única pergunta que resta é: você vai responder? Você viu, e agora não poderá mais desver. A imagem que se formou diante de você não é nova. É antiga como a primeira infância, como a primeira ausência, como o primeiro desejo não correspondido. Mas só agora ela pôde emergir, quando todas as máscaras caem, quando o jogo da aparência se exaure, resta o homem nu diante do fogo. Não o fogo da paixão, mas o fogo quieto do queima lenta, aquele que revela formas ocultas nas cinzas da alma. Você sente sem saber como que não se tratava delas, mas da parte de você que se ajoelhava em silêncio diante de cada recusa. Toda mulher que te tocou ou te ignorou, que te desejou ou te desprezou, foi apenas o arquétipo, o rosto simbólico do destino te empurrando para dentro.
Porque o homem, que não desce ao próprio inferno, vive eternamente mendigando no céu dos outros. E é ali, no fundo do fundo, onde os olhos da alma se acostumam à escuridão, que você começa a enxergar com nitidez. O abandono não foi o castigo, foi o rito. A perda não foi a tragédia, foi a convocação. Cada não que doeu era o sim que sua essência precisava, o sim aquele que você abandonou quando decidiu agradar. E agora, diante desse espelho rachado, uma pergunta se ergue como sombra projetada na parede da caverna. O que resta de você? Quando ninguém está olhando, é neste ponto que tudo se revela. Porque aquele que sobreviveu à queda já não deseja ser salvo, deseja ser inteiro. Não busque mais quem valide sua existência. Torne-se o tipo de homem cuja existência já é por si só inegável. O desejo não está no corpo das mulheres, está no silêncio entre os seus próprios passos. O poder não está em seduzir, está em parar de se seduzir com o que te enfraquece. Se isso te tocou, então talvez você não esteja mais assistindo. Talvez esteja lembrando. E se lembrar é o primeiro passo. O segundo é não permitir que essa consciência morra no escuro. Curta este vídeo como quem acende uma tocha para outros que caminham no mesmo labirinto. Comente abaixo o fragmento que te atravessou, o símbolo, a dor, a verdade. Compartilhe com aquele amigo que precisa despertar antes de ser engolido pelo próprio vazio. E se isso aqui foi mais que um vídeo para você, inscreva-se. Este não é um canal. É um espelho onde homens se reconhecem pela primeira vez.